A paz de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único pastor que Deus falou que suscitaria ali da cidade de Jerusalém para a salvação de todas as nações. Eu, Pedro, hoje aqui para gravar esse vídeo com o título A mensagem da cruz é loucura para os que perecem e a cruz de Jesus e a cruz do diabo. Me lembro como se fosse hoje, quando Jesus falou para Pedro e para as nações que em Pedro Jesus edificaria sua igreja. A cruz invertida, que significa o sinal da cruz, quando eles fazem o sinal da cruz em todo o mundo, forma em seus próprios corpos a cruz invertida. Porque a igreja do anticristo utiliza a cruz invertida, como também o Papa João Paulo II, que em breve vai ressuscitar, colocou em seu trono, atrás do trono, a cruz invertida quando foi aí em Israel. Como diz a história romana, Pedro e os outros cristãos foram acusados de ter incendiado a cidade de Roma. Então Nero, que era o imperador daquela época, pegou Pedro e o crucificou de cabeça para baixo, dizendo que os cristãos e que Pedro também tinha incendiado a Roma, sendo que isso não foi verdade. Nero, que tinha o seu circo de Nero ali, onde é hoje a Basílica de São Pedro. Era o circo de Nero, depois foi desmanchado o circo de Nero e no mesmo terreno construída a primeira Basílica de São Pedro. Depois destruíram a primeira Basílica de São Pedro e construíram a Basílica atual de São Pedro, essa que tem até os dias de hoje, por enquanto, antes de se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24, que Deus fala que vai destruí-la. Vamos ler então a passagem bíblica que fala sobre a mensagem da cruz, que diz que é loucura para os que perecem. Está ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 31. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os que são chamados. Porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, irmãos, considerai o que eres quando fostes chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele.
Quanto a vós, porém, sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem falou isso, pelo Espírito Santo, foi o próprio discípulo Pedro. Aqui, como vocês estão vendo, esses slides, uma cruz vazia simboliza Jesus Cristo já ressuscitado e à direita de Deus. Mas uma cruz como a imagem de escultura de Cristo nela simboliza quem matou Jesus Cristo. Porque o próprio Deus fala para não fazer imagem, nem de seu Filho Jesus, Deus aceita que faça imagem. Por acaso a Bíblia mostra o rosto de Jesus ali? Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou para as nações orarem a Deus dessa maneira, mas não repetir a oração no mesmo dia. Tanto que o diabo pegou essa mesma oração, colocou para ser repetida 6 vezes no terço. O terço, como eu, Pedro, já vos falei em outros vídeos, como o próprio Deus me revelou, o terço, essas 6 bolas, que são os 6 Pai Nossos, simbolizam a terça parte do número 18. Deus revelou a mim, Pedro, para mim, Pedro, passar para vocês, nações. Como a própria palavra de Deus diz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que seguimos a Cristo Jesus é a salvação, é a palavra de Deus. O próprio Jesus falou: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Como vocês estão vendo nessa slide aqui, esse terço, onde mostra bem declarado que as 6 bolas que formam a terça parte do 18, sendo as 3 partes juntas 6, 6, 6, vocês estão vendo nesse terço aqui, como fala declaradamente o que o anticristo, que é o Papa, ensinou para todas as nações do mundo no terço, separando 6 bolas únicas, não se importando com as outras demais orações idólatras, que são as 10 Ave Marias, mais 10 Ave Marias, mais 10 Ave Marias, etc. Porque essas 6 bolas formam a terça parte do 18, ou o terceiro 6 do 666. Vindo, eu, Pedro, nesse dia 3 de outubro de 2023, para mostrar esse vídeo, e que Deus pôs no meu coração de gravar. Então, vejam o vídeo que o próprio falso profeta de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, ou um dos 3 demônios de Apocalipse 16, ou também a própria segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, sendo os 2 chifres de Apocalipse, da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, o Papa Bento XVI, que é o próprio dragão, juntamente com o Papa Francisco, que formaram os 2 chifres da segunda besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, revelação do Deus único, o que criou os céus e a terra. Então, vejam esse vídeo e que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Llevo siempre 2 cosas.
I always carry two things. Un rosario rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Pequeño via crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to where, when he was buried. Con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas, and thanks to these two things, no pierdo la esperanza. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Como vocês viram, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Como eu, Pedro, já gravei um vídeo falando sobre os 3 demônios de Apocalipse capítulo 16, que fala, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem ao encontro dos presidentes de todo o mundo, com o fim de ajuntá-los para o grande dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. Ali no lugar, então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, que vai ser ali em Megido, no país de Israel. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas quando Jesus vier perante as nuvens dos céus, como labareda de fogo, tomando vingança contra todos aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, haverá homens e mulheres que procurarão a morte nesse dia. Mas por algum bom tempo, Deus não permitirá que morram, mas sofram as pragas do Apocalipse porque não quiseram seguir a cruz de Cristo. Repetindo, a mensagem da cruz é a loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus em nós. Porque Jesus, pelo seu sangue, nos fez sacerdócio santo, para que façamos a vontade de Deus em Cristo Jesus.